de aquecimento, falo da importância do aquecimento, o para quê, o porquê, e falo que tem que fazer sim, e a questão do alongamento. Resumindo aqui para você entender, o alongamento ele está dentro do aquecimento, tá? Então assim, o aquecimento é uma fase preparatória da fase principal. Então a corrida eu divido ela em três: corrida, aquecimento, fase principal e o relaxamento. Então essas três fases que compõem a corrida. O aquecimento é uma fase que compõe o início da corrida, ou seja, antes da fase principal. Então tudo que você faz ali antes da fase principal, eu coloco como aquecimento. Então o alongamento ele faz parte do aquecimento da corrida, tá? Só que, Diego, qual o melhor alongamento? Os alongamentos dinâmicos, eles são os mais vantajosos pensando na corrida, porque como a corrida é dinâmica, então se eu fizer movimentos de alongamento de forma dinâmica, eu vou ter mais vantagem, vai ser melhor do que se eu fizer um alongamento estático. Diego, traduz. Alongamento estático é aquele alongamento básico, que a gente, um exemplo, tá? Estica a perna, puxa a ponta do pé. Aquele clássico para alongar posterior, alongar panturrilha. Então esticou a perna, puxou a pontinha do pé, fiquei parado ali. Eu estou alongando a posterior de coxa, estou alongando a panturrilha de forma estática, parado. O que seria um alongamento da região posterior de forma dinâmica? É você fazer um balanço da perna. Se imagina em pé, tá? Estou em pé aqui, minhas duas pernas aqui. Eu vou balançar minha perna para frente e para trás. Essa perna aqui, quando eu balanço para frente, eu alongo a parte posterior da coxa. Tá? Finge que eu estou de frente para cá, finge que esse sou eu. Então eu balancei a perna para frente e para trás. Eu estou alongando cada vez que eu vou na frente, ó, e volto. Cada vez que eu vou na frente e volto. Então eu estou fazendo um alongamento dinâmico, que é muito mais eficaz e tem muito mais sentido para a corrida, porque a corrida eu faço esse gesto. Então eu estou tentando implementar um movimento próximo do que eu vou realizar na corrida e já preparando aquela musculatura para a realidade que vai vir. Tá? Então o aquecimento é uma coisa pré-corrida, é uma coisa que vem antes da sua fase principal. Aí tem o aquecimento, né? E tem o aquecimento ali que eu chamo de fase 1, que é o aquecimento dos movimentos, que é isso que eu te falei, que é você movimentar a articulação, estimular a musculatura, dar pequenos estímulos para a musculatura, de abdômen, musculatura de coxa. Então você informa para a musculatura, tendão, ligamento, que está vindo alguma coisa. Depois disso você faz o aquecimento fase 2, que é o aquecimento da própria corrida, que você começa a estimular o seu corpo naquele movimento que você vai realizar. Então, aqueceu fase 1, que são os movimentos, aqueceu fase 2, que é a própria corrida, e aí você está pronto para a parte principal. E aí a parte principal, cada um vai ter o seu principal. Meu treino hoje é um treino de tiro. Beleza, o seu principal é o tiro. Então você aqueceu, preparou o corpo para fazer o tiro. Meu principal hoje, Diego, é correr um contínuo moderado de 5 km. Então aqueceu, preparou para você correr um contínuo 5 km, tá? Essa é a ideia, é o objetivo do aquecimento. Então o alongamento ele se encontra dentro do aquecimento. Beleza? Deixa eu voltar aqui que teve mais perguntas aqui em cima. Aqui, o Jair botou aqui, ó. Qual é o melhor aquecimento antes da corrida? Boa, Jair. Eu acho que eu já dei até uma pincelada aqui, tá? Mas só afundando um pouquinho mais nesse universo do aquecimento, eu já falei muito do aquecimento fase 1. Então, recapitulando. O aquecimento fase 1 aqui vai preparar as articulações, tá? Então, tudo que você fizer de mobilidade, estabilidade, principalmente da região de membro inferior, que vai ser uma região mais afetada na corrida, melhor. Então, mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, né? Você deixar o quadril móvel, o tornozelo móvel, estabilidade do joelho, você começar a informar para o joelho que vem uns estímulos, então pequenos saltos, trabalho de equilíbrio unilateral. Isso tudo vai informar, vai preparar as articulações e musculaturas que estão ali em torno do membro inferior. Tudo que estabiliza e prepara. Fez essa fase, que eu chamo de fase 1, você vai fazer o aquecimento fase 2, que é a sua própria corrida. Lembrando que tem a diferença também de fazer um aquecimento para corrida. Vamos supor, eu vou fazer minha prova, tá? Minha prova de 5 km forte. Treinei pra caramba, vou fazer minha prova forte. Se você vai correr essa prova no pace, um exemplo, de 5 por 1, que é um pace forte para você,
você precisa chegar na sua prova já conseguindo correr esse 5 por 1 direto. Ou seja, eu não posso, acordei, vou para a prova, cheguei na prova e começar a correr. Você não vai conseguir atingir esse 5 por 1 no estalo, de uma maneira rápida. Ou se chegar lá, você vai sofrer ali os primeiros quilômetros, tá? Então, para que você chegue no seu pace ideal, no pace que você treinou para bater o seu recorde, você precisa aquecer e preparar. E um aquecimento, talvez, para você chegar numa corrida forte, ele vai ser diferente de um aquecimento para você fazer uma corrida leve. Hoje é o regenerativo, é soltinho, é correr ali feliz, batendo papo, rindo. O aquecimento para esse dia não precisa ser muito forte, tá? Porque você vai fazer uma corrida leve, então preparou um pouquinho, a sua própria corrida ela vai se desenvolvendo e você vai finalizando o aquecimento na própria corrida. Agora, se eu vou correr forte, 5 km no pau, eu preciso já iniciar forte. E para que eu inicie forte, eu preciso aquecer forte. O aquecimento, ele se assemelha à intensidade que você vai fazer na prova. Então, se eu tenho uma intensidade forte para correr, na fase principal, o aquecimento ele tem que ser um pouquinho forte. Se tem uma corrida leve, o aquecimento pode ser mais leve. Tá? Então, dosa isso, cuidado, e por isso que você tem que praticar. Então, eu vejo muitos corredores falando assim, poxa, eu comecei a aplicar o aquecimento, mas foi pior, fiquei mais cansado. Provavelmente você deve ter exagerado, deve ter passado do ponto. Então, assim, você precisa entender o seu corpo. Para isso, você precisa ter prática, você precisa treinar. E por isso que você não vai fazer nada diferente na prova. Você vai fazer na prova o que você faz nos seus treinos. Então, treinar esse aquecimento preparando para a fase principal também é necessário. Para você entender, opa, esse aqui é o ponto que eu estou aquecido, que eu estou bem, mas não estou cansado. Porque é fácil você cansar no aquecimento e quebrar depois, tá? Não é difícil, isso é fácil. Talvez você vai começar a aquecer, vai aumentar muito a intensidade no aquecimento e vai quebrar. Então, para que isso aconteça, você tem que praticar para você entender qual é o seu ponto. Esse aqui é o meu ponto para correr forte. Então, esse meu aquecimento é até aqui. Opa, esse é meu ponto de aquecimento tranquilo para eu correr leve depois. Então, pratica para você começar a avaliar e começar a entender melhor como o seu corpo vai responder para cada tipo de aquecimento. Quais os melhores movimentos que o seu corpo vai pedir, na verdade, quais os movimentos que o seu corpo necessita para fazer. De repente você tem quadril bloqueado, e aí se você tem quadril bloqueado e tem um tornozelo bem móvel, cara, não foca muito no tornozelo, foca no quadril. Ah não, ao contrário, Diego, eu tenho um quadril móvel e um tornozelo bem rígido. Opa, esquece um pouquinho o quadril, faz um de quadril e 3 tornozelo. Sempre assim, você vai distribuir. Foca naquilo que é prioridade para você. Se eu tenho, não precisa aquecer tanto, de 5 a 10 minutos de aquecimento, tanto da fase de fase 1 como da fase 2, tá? Se você tem esse tempo reduzido para aquecer, você tem que focar naquilo que você tem mais necessidade. Então, se o seu tornozelo bloqueado, é rígido, você sente que você não consegue levantar o seu pé. Isso vai dificultar a sua corrida, isso pode gerar uma lesão. Então, foca no trabalho de tornozelo. Deixa o quadril mais tranquilo. Ah, não, ao contrário. Então, você foca na prioridade. Beleza? Então, isso é mais ou menos o que seria ideal de aquecimento para a gente fazer antes da corrida. Tá? Lembrando sempre dessa diferença de intensidade. Se a corrida é mais forte, exige o aquecimento mais forte. A corrida é mais leve, posso fazer um aquecimento um pouco mais tranquilo. Tá bom? Então, você vai ter que estar sempre avaliando a necessidade do aquecimento. O quanto que você vai chegar, até onde você vai chegar. E é prática, é prática. No primeiro treino, de repente, você vai errar um pouco a mão, vai fazer um pouquinho mais forte. No segundo treino, de repente, você vai fazer um pouquinho mais fraco e ainda não vai achar o ponto. Por isso que eu falo que a corrida, a questão da evolução, não tem um estalo. É prática, é rotina, é vivência. A gente tem uma teoria, essa teoria que eu falei pra você, dá super certo. É o que eu passo para os meus alunos, é o que eu aplico. Só que tem a dose, você tem que saber até onde você pode aquecer para aquele tipo de treino. Então a prática vai levar à perfeição, não tem jeito. Então pratica,
Que eu não quero ver ninguém falando que aquecimento é ruim. Ah, aquecimento é ruim porque eu fiquei cansado depois. Talvez você tenha aquecido e passou do ponto. Tem um ponto ideal para você. Então vamos achar esse ponto. Como que a gente acha esse ponto? Praticando. Pratica, pratica e você vai começar a entender o seu corpo. Beleza, corredor?